Gente, o nosso querido cientista político Cláudio Couto está lá no ICL Notícias. Vamos trazer aqui para vocês, queridos e queridas da FGV. O Ceará. Agora quero ouvir a tua avaliação. Ela teria apoio como presidenciável e será que Jair Bolsonaro deixa? Então, acho que essa é a grande questão, Vivian. É saber se a própria família, a começar pelo próprio Jair Bolsonaro, se eles veem na Michelle uma candidata. Eu estou dizendo isso por quê? Porque diversas vezes nós já vimos o Bolsonaro desqualificar a possibilidade da Michelle ser candidata a presidente, dizendo que ela não teria já experiência, rodagem necessária politicamente para poder exercer esse tipo de cargo ou para poder concorrer a essa função. Então, se a própria família não vê nela uma candidata, o Jair acha que ela não tem qualificação. Os filhos têm uma série de restrições aí, acho que do ponto de vista do próprio relacionamento ali familiar a ela. A gente já viu isso também sendo vocalizado pelo Carlos Bolsonaro em alguns momentos. Os outros dois filhos, desse ponto de vista, são um pouco mais discretos. Então, me parece que a Michelle não é exatamente o nome favorito do bolsonarismo para a disputa presidencial. Às vezes já se cogitou para vice de alguém, mas aí eu fico pensando, bem, o vice é alguém com potencial de assumir o cargo. Se ela não tem qualificação para o cargo, segundo a própria família, por que teria qualificação para vice? A gente poderia questionar isso. Mas, de qualquer maneira, é uma possibilidade. Você põe geralmente para vice quem não tem tanta força eleitoral, ainda que possa ter qualificação para o cargo, o que é uma coisa muito diferente. Então, eu não acredito muito não no nome da Michelle. Eu, se tivesse que fazer uma aposta em alguém com sobrenome Bolsonaro nesse momento para concorrer, eu apostaria no Flávio Bolsonaro. Agora, política guarda surpresas, né? De repente a gente tem uma reviravolta, né? O Jair Bolsonaro muda de ideia, acaba consequentemente passando por cima do veto que os filhos possam ter, e a Michelle é lançada à presidência. Até parece ser, inclusive, a vontade do Valdemar Costa Neto, né? O presidente do PL. E, evidentemente, se é da vontade dele e for vontade do Bolsonaro, aí, consequentemente, o nome dela se viabiliza. Mas eu ainda apostaria mais no Flávio. Inclusive, Cláudio, primeiro, bom dia, sempre um prazer receber você aqui com a gente. Bom dia. A treta já começou no bolsonarismo. Primeiro estado que eles foram pisar para falar sobre a eleição de 2026, já teve treta. A Michelle puxou a orelha do deputado bolsonarista André Fernandes, porque uma aliança foi costurada lá no Ceará para que o PL apoie Ciro Gomes, agora o tucano, novamente o tucano Ciro Gomes, ao candidato ao governo do Ceará. Vamos ver esse momento da Michelle puxando a orelha do André Fernandes. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido... Só um minutinho. Eu adoro o André, passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. O André Fernandes respondeu a isso, Cláudio, né, também num vídeo no mesmo evento, dizendo que o próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, fez uma ligação para os parlamentares dizendo que pediu para o Ciro Gomes conversar com o PL, para que ele fosse efetivamente candidato. E aí me parece que vai ser difícil a Michelle tocar essa articulação política, primeiro, porque um pito desse em público, na frente de todo mundo, num evento de lançamento de uma candidatura, já não é exatamente a construção de um palanque muito sólido. Me parece aí que o Jair Bolsonaro, que já não era exatamente a pessoa mais hábil do mundo fazendo alianças e costuras políticas, vai ter problemas aí, deixando Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Eu nem vou falar do Carlos e do Jair Renan, porque eles não estão muito nesse patamar de debate, mas deixar nas mãos do Flávio, do Eduardo e da Michelle parece que vai trazer problemas aí para o Jair na cadeia. Olha, eu acho bem provável, né? Se não vai trazer problemas para o Jair na cadeia, já que ele já tem problema suficiente, né? Vai ter 27 anos de problemas. Eu diria que, na realidade, isso gera muito ruído em qualquer tentativa de viabilizar candidaturas por ano que vem. Eu estou falando no plural candidaturas, porque também nos estados. E aí se dá essa desinteligência, né? Se o Bolsonaro entra em contato com a sua base no Ceará.
para definir que é o caso, sim, de fazer aliança com o Ciro Gomes. Enquanto que a Michelle, não sei se desavisada, se divergindo do marido, mas ironicamente defendendo o próprio marido contra o que seria um detrator dele, o Ciro Gomes. Ela bombardeia essa candidatura em público, lava roupa suja em público, bem, a coisa começa mal, né? Eu acho que isso diz muito também sobre o próprio Ciro Gomes, né? Que trajetória surreal, né, essa do Ciro Gomes. É um sujeito que começa lá atrás, ainda muito jovem, na Arena, partido da ditadura militar, passa pelo PDS, vai parar no PMDB, do PMDB vai parar no PSDB, digamos, começa a fazer um movimento mais ao centro, né, no primeiro momento, à centro-esquerda, vai depois, né, para o PPS, né, o antigo PPS, né, que era a sucessão do Partido Comunista, hoje se chama Cidadania, do PPS vai parar no PSB, no PSB vai parar no PDT, para de repente voltar para o PSDB, quando o PSDB já tinha se tornado, não aquele partido fundado lá por Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique, lá, que era um partido de centro-esquerda. Não, mas ele já tinha virado um partido de direita. E aí o Ciro Gomes volta para lá para abraçar o bolsonarismo. Inclusive, no ato de filiação dele ao PSDB no Ceará, ele faz uma deferência ao André Fernandes, que foi o candidato da extrema-direita bolsonarista à prefeitura de Fortaleza no ano passado. Então, é uma reviravolta maluca, né? Então, quando malucos se encontram, só pode sair maluquice mesmo. Eu fiz análises. Eu vou deixar por isso mesmo. Eu estou aprendendo a exercitar a parcimônia, Cláudio. Eu fiz análises nesse sentido, dizendo que, olha, essas críticas não são críticas construtivas, é crítica de quem quer destruir o governo federal. O Ciro Gomes era a principal figura política na ocasião, e muita gente dizendo que o Ciro era mais à esquerda que o Lula, que ele era revolucionário, e de fato... Ele estava tão à esquerda que ele deu a volta no globo e chegou do outro lado. Foi isso. Bom, tá aí, me parece que é evidente que esse tipo de coisa ia acontecer. Faz mais de um ano que eu venho fazendo essa análise, dizendo que o Ciro Gomes não representa um projeto político mais à esquerda do que absolutamente ninguém, que isso é vender fumaça para atacar o governo federal e tentar angariar capital político. Tá aí, tá consolidado. Ciro Gomes alinhado ao bolsonarismo de nada. Ciro Gomes caiu da borda da Terra plana. Foi tão na borda da Terra plana que caiu. Hein, Cláudio? Veja, William, você não precisa ser um cientista político genial como Cláudio Couto para fazer esse tipo de análise que eu fiz. Basta olhar a trajetória do Ciro Gomes e basta olhar como ele de fato age ao longo da vida política dele. Tá aí, tá posto. Muito bem, gente. Deixa eu falar do Tarcísio agora um pouquinho, então. Vamos lá? Bora. Tá por aí, ele também na pista, como dizem, né? Ele emprestou, entre aspas, o secretário da Segurança, Guilherme Derrite, ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para retalhar o projeto antifacção idealizado pelo governo Lula. A gente acompanhou tudo isso. E agora, na sequência, nomeou o delegado Oswaldo Nico Gonçalves para o lugar dele. E logo de cara, em entrevista ao UOL, Nico mostrou ao que veio, gente. Vamos prestar atenção no que ele diz. Eu vou abrir aspas aqui para você. Ele disse o seguinte, que a polícia vai, abrindo aspas, continuar entrando onde quiser para prender bandido, combater o tráfico e endurecer as penas do judiciário. Fecha aspas. Ele se definiu como secretário operacional com o olho na rua. Muita gente comentando, Cláudio, queria ouvir a sua avaliação, que é mais um passo de Tarcísio para ganhar voto em 2026, né? É esse discurso da demagogia policial, da demagogia da segurança pública, né? Você diz que vai resolver o problema com base na bala, na truculência, quando se cai entre nós. E se fosse solução para o problema, um país que tem na letalidade policial a responsabilidade por mais de 60 mil mortes em uma década, a gente seria a Suíça, né? A gente seria o país mais seguro do mundo, porque, afinal de contas, se isso fosse uma política produtiva, que gerasse efeito positivo, resultado em termos de redução da violência, não haveria como haver país mais seguro do que o Brasil, com a polícia matando tanto. Mas esse é o discurso que muita gente aceita, muita gente vê nele um discurso que realmente aponta para a solução do problema. Acho que porque as pessoas estão realmente numa situação de desespero com relação à violência. Tem também um sentimento de vingança, né? Quando a pessoa vê alguém que ela acredita que seja um bandido, seja de fato ou não, sendo morto pela polícia, ela acha que está sendo vingada do seu medo ou de alguma violência que já sofreu efetivamente, e vê aí uma saída para o problema, quando a gente sabe que, se fosse saída, repito, o Brasil seria o país mais seguro do mundo.
Não se trata nem já de discutir, embora isso seja necessário também, a brutalidade, né, o absurdo de cometer esse tipo de ação, né, de produzir uma política de segurança que se baseia no assassinato das pessoas sem julgamento, na execução sumária. Mas a gente pode simplesmente, para quem não quiser ouvir esse argumento, usar o outro, que é dizer o seguinte: olha, tudo bem, você quer que mate supostos bandidos, mas melhorou a segurança ou piorou? E eu acho que a resposta é a segunda alternativa. Né? A segurança só piorou no Brasil nos últimos anos. Mas é para aí que Tarcísio, Cláudio Castro, Caiado, todos esses apontam. Eles defendem essa solução, né, que não é solução como a gente sabe, mas dá voto. Então acho que o Tarcísio aposta nisso, o que mostra também que quem acredita naquela imagem falsamente vendida do Tarcísio como um moderado da direita, cá entre nós, né, está realmente acreditando em duendes, porque não é possível que alguém, né, acredite que Tarcísio seja um moderado defendendo anistia para golpista, né, atacando as instituições da República, como o Supremo Tribunal Federal, e sabotando o projeto de segurança pública, enviar a DERIT para fazer isso lá na Câmara dos Deputados, em conluio com Mota, o débil, né, e também, além de tudo, indicando um novo secretário de Segurança que já entra com esse discurso. É realmente algo que mostra que de moderado o Tarcísio não tem absolutamente nada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!